Quero iniciar esse momento de reflexão no dia de hoje, tratando de um tema que certamente você não tem alegria em falar sobre ele. Deixe-me começar perguntando a você quais são as palavras que você mais tem ouvido nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Epidemia, pandemia, coronavírus, morte. Cresce o número de mortes, aumenta o número de mortes, morrem pessoas à nossa volta. Falar sobre esse tema é falar sobre algo que nos inquieta, incomoda, e a tendência natural é querermos fugir dele. Tem se tornado um tabu entre nós. Mas é interessante olhar o que a palavra de Deus diz a respeito dessa temática. O sábio Salomão já disse assim em Eclesiastes 7, no versículo 2, é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca deveriam se esquecer disso. Deveríamos, portanto, sim, falar mais sobre morte. Falar sobre morte não é algo comum em nossa sociedade. Geralmente nem tocamos no assunto, afinal, para que falar daquilo que está ligado à tristeza, sofrimento, à dor? Quando alguém querido morre, ficamos extremamente impactados e nos perguntamos o porquê disso acontecer. Mas no final acabamos não querendo mais falar sobre o assunto. Por quê? Porque melhor não lidar com o fim da ausência. Mas será que realmente não falar sobre o assunto é o melhor que nós podemos fazer? Não falar sobre morte em nada nos ajuda, pois não diminui e também não anula a dor da perda de alguém querido, de alguém que se foi. Evitar o assunto é talvez negar o inevitável, negar a nossa finitude. Talvez se pensássemos mais sobre a morte, nós deveríamos e nos daríamos conta de que essa vida é passageira e que aqui nós temos que viver a cada minuto da melhor maneira possível. Que as pessoas que amamos não vão estar aqui conosco para sempre, assim como nós também não vamos estar. Quando nós olhamos para essa perspectiva da morte, nós nos damos conta de que as coisas inacabadas precisam sim, em algum momento, serem terminadas. Nos lembramos de conversas que nunca foram iniciadas e que precisam sim, entre nós, serem iniciadas. De perdões que precisam ser pedidos e serem aceitos também entre nós. E todos os dias deveríamos nos fazer perguntas como: se eu morrer amanhã, eu já fiz o que deveria ter feito hoje? Ou então, se eu morrer amanhã, eu realmente estarei preparado para o ajuste de contas com Deus? Jesus Cristo, ele nos disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês isto? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivemos ou morremos, somos do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos, os vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens
a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é uma grande verdade. Esse é o foco que nós não podemos perder, porque senão nós vamos nos distrair com as festas, com as alegrias, com os prazeres desse mundo, com aquilo que não gera o sofrimento, mas que também não nos ajuda a refletir sobre a importância